Esperar o povo chegar. E aí, tudo certo aí, povo? Tá tudo certo. Nossa, Andrei, você saiu da onde, filho? Nos catacumbas, tá com sono, parece, irmão. Tá dormindo, bota descoberta, né? Com certeza, friozinho, rapaz. Você tá muito frio aí? Opa, Então tá bom, aqui esfriou bem, cara. e ó, bom, hein? Hoje tá frio aqui. Salve. E aí, tudo firmeza? Beleza? Maria. Aquele jeito. Ah, e aí? Todo mundo feliz já? Datas de TCC, tudo acertado? Ah, já deu um alívio, né? Quando que é? Dia... Tem que protocolar até dia 6 de julho. Ah, dá tempo. Acho que as bancas é dia 12, 13, uma coisa assim. 13 a 15. 13 a 15, isso mesmo. Dá. Tem um mês e pouquinho pra protocolar, né? Mas o bagulho é protocolar até dia 25 no máximo, pra dar tempo de fazer as coisas sossegadas. A gente vai receber o TC de vocês também lá pro dia 7. E aí, É. Pauleira? E, ó. Nada, cara. Aí é de boa, já passou o grosso do negócio. Isso né? Vai ser tudo online, né? Não volta só em agosto mesmo agora. Perspectiva de volta. Hã? Já vai ter banca, não poderia ser melhor, né, cara? Você não ter aquela pressão de você estar numa sala, já dá uma ajuda, né? Ah, Fala aí. mesma coisa. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Ah, não sei, né? Vamos. Caraca, mano. Quero decidir com vocês hoje o que a gente vai fazer de atividade. Na verdade, na quarta, né? Vou dividir. Tudo certo. Alguém tá com problema aí no, no Zoom, cara? Porque a primeira aula deu problema no computador do povo lá. Ah, Alguém tá com... pelo celular, filho. Mas tá normal aí? Todo mundo tá normal? Pra mim tá normal. Tá Por quê? normal. É? Puta, o André é o mais engraçado. Normal, mano. A descoberta tá com os olhos pra fora, tá ligado? Tipo... Fala isso, Andrei. Eu já vou virar de lado aqui, que se eu parar de responder, eu já fui, hein? Entendi, mas só desliga depois, velho. Ô, gordo safado. Nossa senhora, mano. Falar nada pra você. Você é Rodolfo, Zé Ruela. O André só me faz passar vergonha. Falo nada. Liga a câmera pra ver, André. Eu Não ligo vai ver aqui, ó. nada. Se precisa, o Andrei ligar, não. Dá pra ligar daqui. Ih, mexe com isso não. Não, eu não vou aceitar mais tarde. Aí, ó. Ele não aceitou, né? Antigamente dava pra ligar por aqui, filho. Agora você tem que pedir. É, Mudou o esqueminha. Antigamente você ligava o cara, já desligava. Agora não dá mais. Seguinte, meus queridos, vocês tiveram aula com primeira hora com quem mesmo? Wagner. O Wagner explicou alguma coisa ou não? Tá de boa. Sobre. Sobre a semana de prova, tudo isso aí. Não, ele só comentou que ele ia passar um trabalho maior, mas Uhum. como o bimestre vai estar mais enxuto, ele resolveu Sim. vai passar um trabalho menor. O bimestre tá bem enxuto, as provas se iniciam dia 22, Aham. beleza? Então vai até dia 27 na semana, não vai ser quebrado igual a outra. Então eu acredito, nossa prova foi na quarta-feira, né? Iniciando. Vai ser como? Segunda a sexta? De segunda a sexta, dia 22 a dia 27. É melhor, né? Como a nossa prova foi numa quarta-feira, foi isso? Eu não sei. Não lembro agora. Acho que foi, né? Foi na quarta, foi a primeira Tá. prova, né? Então, na quarta-feira, provavelmente a nossa prova é dia 24, beleza? Assim que tiver tudo, vocês receberem aí, a gente já confirma tudo. Mas acredito que vai ser no dia 24. Beleza?
Renato perguntou se choveu aqui. Choveu. Choveu de madrugada, choveu agora à tarde. Tá frio hoje. Londrina tá precisando de chuva aqui também, né? Então, ó, se inicia dia 22. E aí, senhores, até dia 29, resumindo a história, acho que dia 6 vocês já estão liberados. Mais ou menos isso. Que a prova sua já é dia 6. 6 de julho, beleza? Então, um pouco antes aí, acredito. Mas daí, depois das provas, se o cara passar, já nem tchau, obrigado, Não, né? tchau. Daí já era. Eu acho que, assim, pensando em vocês agora, né? Eu vou tentar adiantar o máximo possível esse negócio de nota. Acho que ninguém vai ficar com... Espero não, né? Queira fazer sub ou outra avaliação, porque daí vocês têm um tempo maior para preparar o TCC de vocês. Beleza? Já que vocês têm que entregar dia 29. Então, depois vocês vão ter que se concentrar nessa questão de apresentação. E aí é a parte do nervosismo, eu acho. Fechou? Então, daí vocês têm esse tempo hábil para trabalhar. Top. Já que o Wagner tocou no assunto, em relação à atividade também de vocês. Quantos grupos dessa sala aí, mais ou menos? Eu sei que tem alguns de vocês aí que estão um pouco doentes, né? Eu falei com a Valéria hoje, ela falou. O João tá com Covid, né? Tô sabendo, não. Parece que sim. Beleza? Então, a gente tem que ver tudo isso aí certinho para ver como a gente vai fazer. Lembrando que a gente vai ter 2, 3... Cara, a gente vai ter 3 aulas até terminar tudo. Então, eu tô pensando em jogar a atividade de vocês lá pro dia 15 e dia 17. Daí a gente divide em grupos isso aí. E a gente vê como a gente faz. Quantos grupos Na sala aí? é uns 6 grupos, mais ou menos. 6 de quanto? Isso que é o problema, né? 6 de média de uns 5, né? 6 de 30 nego cada um. Não, beleza. Eu vou fazer algumas apresentações, eu vou disponibilizar um texto, daí vocês vão trabalhar em cima do texto aí. Então, até quarta-feira, eu já disponibilizo o texto para vocês. Uma semaninha para vocês fazerem isso. É o tempo que a gente vai ter, cara. Não consigo dar mais tempo para isso. Beleza? Já que o semestre está bem curtinho. Fechou? Mas quarta a gente explica, a gente deixa tudo detalhado, isso aí já agendado para vocês. Fechou? Fechou. Não tem outra, né? Não tem como ser, né? Vai ter que ser desse jeito. Certo? Disponibilizei os slides lá para vocês já. A gente vai falar um pouco sobre o mix hoje de varejo. Ele não vai fugir de muita coisa do que a gente já está acostumado a trabalhar. Na verdade, tudo que a gente diz nessa questão de mix, a gente pensa nessa junção de vários elementos aí para transformar em um elemento único depois. No caso aí é a venda em si, né? Você transformar o seu ambiente de varejo para que ele possa ser trabalhado, vamos dizer assim, como um ambiente que cria um favorecimento para o fechamento de vendas, tá? Então são 6 etapas, vamos colocar assim. A gente vai trabalhar 3 hoje e 3 depois. E aí a gente fecha essa questão do mix na quarta-feira, já pensando em outras aulas para a semana que vem. E aí sim, quarta, no finalzinho, eu explico mais ou menos como vai ser o trabalho. Explico não, né? Mais ou menos estou explicando hoje. Eu explico para vocês como será dividida a nota do bimestre. 50-50, que nem foi a primeira, 50-50, e aí 50 de trabalho e 50 aí dessa atividade que eu vou dar para vocês da apresentação. Então, se vocês puderem já ir dividir nos grupos aí, mas acho que nem precisa, né? Vocês já estão acostumados a trabalhar com esses grupos, e aí a gente já faz essa atividade. Então, o mix de varejo, na verdade, ele é composto de 6 elementos. A gente vai trabalhar 3 hoje, 3 na próxima aula, como eu disse. Hoje a gente vai falar um pouco de atendimento, preço e atmosfera de loja, deixando a comunicação, o merchan para a gente desligar alguma coisa de outra aí e a localização para a próxima aula. Fechou? Então a gente começa pensando nessa questão do varejo como atendimento, que é a parte humana mesmo do negócio. E aí a gente tem que começar a lembrar sempre que ele vai para uma série de fatores, né? O atendimento aqui ele não fica só restrito à questão de quem está te atendendo ou o pessoal de vendas. A gente diz que nesse processo ele vai além, porque a gente tem que pensar na empresa como um todo. Lembrando que todos, de uma forma ampla, são responsáveis aí pelo atendimento, ok?
Aí todo mundo fica responsável por tudo. Acho que a Thaís não está conseguindo entrar, né? Ela falou aqui agora. A gente tava com problema também no primeiro horário. Eu não sei se o Zoom tá com uma dificuldade aí de entrada. Eu não sei se tem mais gente nessa situação aí. Ok? Vamos tentando aí. Opa. Porque para fechar e tentar reabrir de novo, eu acho que vai ser um pouco complicado. Mas eu tô gravando qualquer coisa, depois a gente pega isso aí e repassa. Demorou. Então, o atendimento em si aqui, ele vai passar por todo esse processo, não só as vendas, mas a gente também pensa em quem está envolvido em todo esse processo de atendimento, que vai desde o cara que está lá, talvez, no carro, fazendo a questão do estacionamento, até quem está repondo os seus produtos, o pessoal de limpeza, segurança, diretoria e, inclusive, o vendedor. Por isso que a gente fala tanto, né, nessa questão, talvez, nesse caso, de engajamento de equipe, de treinamento, de pensar em uma metodologia de abordagem um pouco diferenciada perante seus consumidores. Então, só fazendo um parênteses aqui, respondendo a Thaís, ou alguém que estiver respondendo aí no chat, deu o mesmo problema no primeiro horário. Beleza? Eu não sei, porque ele teve uma atualização, se eu não me engano, dia 30 ou dia 31, o Zoom aí. Mas se esse problema persistir, aí a gente tenta achar uma outra ferramenta. O pessoal está usando o Meet do Google também. Vamos ver como que dá para a gente fazer com tudo isso aí depois. Beleza? Para isso tudo acontecer, a gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns aspectos que você utiliza dentro dessa questão aí de atendimento. E eles são 6. Então, isso é levado em consideração, vamos colocar assim, perante os seus clientes. O primeiro que a gente sempre fala é a questão da competência, né? Então, a gente sabe que os nossos colaboradores eles têm que ser competentes, ou seja, possuem uma experiência muito ampla, possuem um conhecimento muito grande naquilo que ele está realizando. Porque se ele não tiver essa competência, tudo aquilo que será realizado não vai dar resultado no final. Tá? Então, isso aí ele tem que ser competente para dominar todos os aspectos correlacionados ao atributo de venda. Segundo, a gente parte para a questão da cortesia. O cara tem que ser um cara cortês. Né? Ele tem que ter um bom atendimento, ele tem que envolver as pessoas, ele tem que ser respeitoso, vamos dizer assim, né? Por mais que isso eu entenda que seja algo que vem de berço e muita gente não se aplica. Mas, enfim, né? Isso ele tem que ter como uma das suas características a questão da cortesia. Terceiro, ele tem que ter uma credibilidade muito grande, ou seja, a equipe que você contrata hoje para venda, ela tem que ser digna desse crédito por parte da sociedade como um todo, ou seja, por parte do seu consumidor final. Isso tem que estar muito claro, tem que estar muito, muito amplo nessas questões. O quarto que a gente tem, nós chamamos de confiabilidade, ou seja, as pessoas têm que desempenhar seus serviços com o máximo cuidado possível. Então, ele tem que ser muito atencioso com tudo isso que está usando, com o que está sendo realizado. E se alguma... Opa, deixa eu colocar aqui, a Thaís está pedindo para entrar. E se por acaso existir uma percepção dessa displicência, vamos colocar assim, por parte do seu consumidor final, automaticamente a confiança que foi gerada perante a sua equipe ela é perdida. O quinto aspecto que a gente diz aqui é uma resposta, vamos dizer assim, dos seus consumidores, ou seja, o cara ou nós consumidores, nós temos que responder de forma proativa, vamos dizer assim, a solicitação dos nossos clientes. Né? Quanto mais rápido isso for atendido, melhor será. E por último aqui a gente tem todo o processo de comunicação, que é uma das ferramentas do mix de comunicação, é a quinta que a gente discute, ou a quarta que a gente começa, ou inicia, vamos dizer assim, todo o processo da próxima aula. Então, a comunicação, ela tem que atender, vamos dizer assim, o consumidor, porque você vai escolher a melhor forma de comunicação para atendê-lo. E aí, o que eu sempre relato, que a melhor forma de comunicação existente dentro do mercado é aquela na qual o seu consumidor deseja receber. Então, isso você tem que ficar atento, vamos dizer assim, em relação a tudo. Porque não adianta você escolher um meio de comunicação e o seu consumidor está buscando as informações, vamos dizer assim, de outra forma. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso e sempre, lógico, buscar a melhor forma de comunicação. E aí, a gente colocando isso de uma forma muito clara, a gente vai obter os resultados. Porque, na verdade, o cara vai buscar ou você vai conseguir passar as informações relacionadas a ele, né? Ou relacionadas ao produto, ao seu serviço para ele.
Segundo tópico que a gente tem aqui, a gente fala de preço. E se a gente fosse definir o preço no marketing, ele tem uma definição muito simples, que são os valores que o seu cliente está predisposto a pagar por um produto ou por um serviço que está sendo ofertado no mercado, né? Então, lógico, a política de preço, o marketing defende de várias formas, né? Mas o que a gente mais começa a entender é que, né, você tem que saber qual o posicionamento do seu produto perante o mercado, né, perante seus concorrentes, perante aquilo que você vai fazer. Porque se você tem um produto para um segmento específico de mercado, você vai ter que trabalhar esse preço conforme as características, vamos dizer assim, desse segmento, né? E aí a gente começa a pensar o preço dentro dessa categoria do varejo, que você pode escolher de duas formas. Ou, vamos dizer assim, você vai trabalhar esse preço, vamos colocar com uma margem baixa, e vai fazer ele girar de uma forma muito ampla, e aí a gente entende que foi dito, né, nos encontros passados, como uma loja de desconto, por exemplo, onde você vai conseguir vender em grande quantidade, isso vai suprir essas dificuldades correlacionadas ao preço, ou você parte, vamos dizer assim, para uma loja onde você vai ter um varejo muito mais especializado, talvez algo que seja quase exclusivo, que você vai trabalhar com uma margem muito elevada de preço, vendendo poucos produtos, beleza? Então a gente tem essas duas características dentro do mercado, tá? Mas o preço, ou essa questão de decisão de preço, não vai só pensar ou trabalhar dessa forma. Então a gente tem que pensar que nós podemos trabalhar a decisão ou ajudar nessa decisão criando outras estratégias, tá? Então você pode oferecer aí um item baixo dentro do seu estabelecimento, por exemplo, com uma isca de promoção, né? De chamar ou atrair o seu consumidor, agora falando dessa questão de preço mesmo, onde você aumentaria muito o seu tráfego dentro de uma loja. É pensar num exemplo de supermercado convencional, né? Os caras colocam todas lá as promoções do dia, geralmente terça, quarta aí a gente trabalha com essa questão de promoção de verduras. Final de semana você pode perceber que existe muita carne e até essa questão de cerveja envolvida. Por quê? Porque é o que o mercado vai estar necessitando nos finais de semana, supostamente. Então o cara coloca um preço muito mais baixo nos produtos, usa isso como isca, automaticamente as pessoas vão ao supermercado atrás desse produto, tá? E quando você vai atrás desse produto específico, geralmente como estratégia de mercado, os caras vão colocar ele no final da loja, se a gente fosse usar aí como um supermercado, por exemplo. Por quê? Porque ele vai fazer você percorrer um caminho longo para chegar até esse produto. E nesse meio termo, muita coisa pode acontecer. Às vezes você já foi pensando nele e já comprou um outro produto, adquiriu um outro produto, tá? Segundo, o que ele diz aí, ele fala muito nessa questão de promoção de liquidação, tá? Vamos colocar aqui o próprio Catuaí, em uma liquidação de verão que ele faz, uma liquidação de inverno. Então eles colocam o preço supostamente baixo para limpar tudo que ele tem, porque ele está precisando de uma outra coleção e vai vir outros produtos e ele não pode ficar brigando, vamos dizer assim, com esses produtos em loja. Então para ele coloca um preço muito mais sugestivo, né, liquida tudo isso e acaba agregando, vamos dizer assim, agradando, acho que é a palavra melhor, os seus consumidores finais. E por último, existe uma estratégia um pouco diferenciada, onde você adota, vamos dizer assim, preços baixos, vamos colocar assim, né? E menos liquidações, ou coloca o preço muito mais lá embaixo para as pessoas irem à sua loja, para você ter uma venda muito maior. Em troca, você vai reduzir alguns custos em outras variáveis, principalmente em relação à parte da comunicação. Então, você vai deixar de investir em comunicação, vai tirar, vamos dizer assim, esse valor que talvez você colocaria implícito no preço, abaixe esse preço para as pessoas começarem a frequentar o seu estabelecimento, né? Mas ninguém fica sem comunicação, essa que é a grande verdade. Então, nesse caso, na minha opinião aqui, né, falando como profissional de mercado, a estratégia de comunicação que você utilizaria aqui seria o marketing boca a boca, porque não vai ter custo para você. Tá? Então, fazer que essas pessoas entendam que você está com preço baixo de mercado, automaticamente elas fazem com que outras pessoas acabam se comunicando em relação a isso, e isso aí vai se propagando pelo mercado, e aí você tem, lógico, a presença do seu consumidor final dentro do estabelecimento. E o terceiro item que a gente tem para fechar hoje, nós chamamos de atmosfera de loja. Então, a gente sabe hoje, né, que cada empresa ou cada varejo, ele vai ter um layout diferenciado. Tá? Então esse layout ele pode facilitar
ou dificultar, vamos dizer assim, a circulação dos seus consumidores dentro do estabelecimento. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que não tem só os seus consumidores dentro desse estabelecimento, né? Você tem várias outras pessoas ou vários outros players, vamos colocar assim, pessoas que vão estar participando desse ambiente, tá? Então, além do seu consumidor, vai ter seus vendedores, vai ter o gerente, vai ter o pessoal da limpeza, dependendo da situação, tem um segurança, e todo mundo está dentro desse ambiente aí. Então, a gente sempre fala que, né, a venda hoje, ou a presença dos seus consumidores, ou a ida de nós consumidores a determinados locais, são tratados como experiências de mercado. Então, é gerar realmente essa experiência para esse cara. Lembrando que, né, hoje, além dessas opções, ou essa questão do varejo, nós temos várias lojas no mercado. E a gente vai brigar ainda com todo um processo das lojas virtuais. Então, a gente tem todo esse lado da moeda, né? Tem os dois lados. Então, além de eu brigar com o meu concorrente, eu tenho que brigar com as lojas virtuais, que estão aí também abocanhando, vamos dizer assim, uma grande parcela do mercado, tá? Então, na hora de você contratar, ou você decidiu talvez abrir uma loja aí, você vai ter que levar em consideração muita coisa, né? Muita coisa realmente. Então, além do seu arquiteto ser um cara extremamente, vamos dizer assim, conhecedor do mercado, já saber fazer todo esse processo de layout, outras coisas também virão à tona. Por exemplo, como o uso de mobiliário especializado. Você não vai fazer uma loja para um tipo de segmento e usar material que não seja compatível a ele, e vice-versa, né? Você não vai ter uma pegada extremamente natural, talvez, vamos colocar assim, né, com esse pensamento, e vender isso como uma visão da sua empresa, isso aí é uma missão que você tem, etc. E você vai colocar lá um material que não tem nada a ver compatível com aquilo, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Outro, pensar em aspectos promocionais dentro da sua loja, dentro da sua empresa. Puta, cara, local de ponto de venda, local de ilha de produto, local que você vai colocar talvez a promoção, você vai ter que ter uma vitrine, você vai ter que ter um provador e assim vai indo, tá? Pensar também que existe aí, cara, a arrumação e decoração da sua empresa. Então, ficar esperto com tudo isso que está acontecendo, né? A gente vai ver alguns exemplos, lógico que senão a gente não vai conseguir ver, mas está no slide aí de vocês, está até mesmo no outro vídeo. Vocês vão ver que existem vários tipos de loja. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração o estilo de vida do seu consumidor, né? Com o segmento de mercado que você acabou colhendo ou escolhendo para você atender, né? Como a gente disse no início, aqui o ambiente da loja não é só composto pelos seus consumidores, tem um monte de gente aí, ó. Então você tem que ter uma área de circulação, vamos colocar assim, para os seus funcionários, o pessoal que está no atendimento, no caixa, na segurança, tem que ter depósito, tem que ter uma área diferenciada para a pessoa sentar quando vai ser acompanhada. Lembrando que a gente viu isso lá na prestação de serviço, e se você não dá atenção para esse cara, ele pode fazer com que sua venda seja perdida. Você tem que ter banheiro, você tem que ter uma série de outras questões. Dependendo da situação, tem até uma cozinha já, né? Em algumas lojas que acabam sendo utilizadas no mesmo ambiente. E também, lógico, a gente parte para o início, onde existe aí a recepção e estacionamento dentro desse varejo. Lembrando que a gente vai discutir um pouco isso em localização, mas já adiantando, né? Principalmente o espaço em Londrina. Se você não tiver um estacionamento, provavelmente o seu cliente ele não fique com você, né? Ele vai dar uma primeira volta, ele vai dar uma segunda, mas, cara, na terceira, provavelmente ele já partiu para o shopping e ele não vai voltar, né? Porque o shopping ele encontra um lugar para parar, ele vai encontrar um ambiente diferenciado, ele encontra um ar-condicionado lá, está tudo climatizado, ele, se ele quiser comer, ele tem um lugar legal, ele pode se divertir com seus filhos e assim vai indo. Então, é tudo isso a gente tem que começar a pensar de uma forma diferenciada, tá? Lógico, a gente não vai conseguir ver nada aqui, mas a gente sabe que cada loja provoca uma impressão no cliente. E aí eu coloquei para vocês no slide, se estiverem em mãos aí, ou no vídeo depois, dá uma olhada aí. Então, a gente tem vários exemplos, né, de loja, por exemplo, Entulhada e Camelô, Paraguai total, né? Outra, eu coloquei um exemplo de uma loja da Disney, super encantadora, lojas mais luxuosas, como a Vivara, né? Um exemplo que a gente colocou, totalmente clean, totalmente diferenciada. Outras lojinhas mais sombrias, né? Você não sabe o que tem dentro. E aí, cara, o que eu trouxe para vocês verem é a loja da Apple. E aí, eu não sei se vai estar muito bom a visão, mas essa lojinha de vidro que tem aí, depois vocês procurem com calma na internet também, ela é muito bacana. Então, você tem uma loja de vidro da Apple
E o meio dela é uma escada, daí sim, no meio dela você desce para uma loja, que é uma loja subterrânea, essa loja da Apple, tá? Só para a gente fechar então, vale sempre lembrar que cada vez que você vai a uma compra, deve ser considerado aí um momento de prazer, um momento de lazer para sua família. Se não for bem instruído, se não for muito bem feita, cara, isso não dá resultado nenhum. E aí as pessoas acabam não indo, ou até mesmo fazendo as suas compras pela internet. Beleza? Dúvidas aí, meus queridos? Em tudo isso que a gente falou desde o início, não sei se estava todo mundo aí com essas questões de prova, né? Questões de prova, questão de atividade, questão de tudo isso. Vamos já tentando conversar. Não tá ruim da gripe aí, dos rinite. De boa, povo? De buenas. Então, só repetindo aí para quem não tava, né? Ou quem chegou depois. A semana de prova se inicia dia 22, beleza? Ela vai até dia 27. E eu acredito muito que nossa avaliação será no dia 24, mas vamos esperar aí o que a professora Valéria tem a passar, tá? Lembrando que nós temos uma semana, um bimestre bem curto, teremos 2 feriados aí nesse meio, nenhum dos feriados irá nos atingir, né? Dia 11, Corpus Christi, mas quem tem aula de quinta e sexta aí tá um pouco complicado. E dia 19, para os londrinenses, é feriado local, beleza? Sagrado Coração de Jesus. Então, é um feriado padroeiro de Londrina. Então, não haverá aula também. E aí, meus queridos, a gente está super curto o negócio aqui. Eu acredito que nossos trabalhos serão aí do dia 15 e dia 17. Beleza? Quarta-feira eu já passo tudo para vocês para não ter problemas. E aí já Demorou. vão dividido em grupos aí, todo mundo. Vocês já estão acostumados a trabalhar. Lógico, o encontro de vocês serão virtual e a apresentação também. Abrirei uma pastinha lá no Ava, daí vocês colocam os trabalhinhos de vocês lá e fica tudo certo. Beleza? Beleza. Sussa, alguma dúvida aí, povo? Suave, meu irmão. Suave nas naves. Só fazendo TCC no bagulho. Cara, vocês estão muito pitoladão. Relaxa um pouco. Como meu orientador de mestrado falou uma vez pra mim, você joga videogame? Eu falei, mano, não jogo, velho. Ele falou, então começa a jogar. Vai lá e zera, sei lá, cara, aqueles jogos de tiro lá. Depois Vixe, você eu já volta, faço os dois. depois Se você não já fosse o volta game, eu pro tava louco. ele fala assim, depois você volta pro TCC, né? É bem isso aí. Fechou? Fechou, mestre. Então, meus queridos, boa semana para vocês. Até quarta-feira. Obrigado. Obrigado, Até você quase. também. Falou. Até Um mais, abraço. povo. Até mais. Tchau, tchau. Parou. Falou. Arou.